O Sol é essencial para toda a vida na Terra, fornecendo calor e energia para todas as plantas e seres vivos. Mas o que aconteceria se o Sol se tornasse uma supernova e explodisse com um poder de destruição equivalente a 1 octilhão de bombas nucleares? Antes de começar, peço seu apoio com o like e também nos seguindo para assim conhecer essas e outras curiosidades aqui no Aconteceu na Terra. Supernovas são os eventos explosivos mais brutais do universo. Uma explosão desse tipo libera em apenas alguns segundos a mesma quantidade de energia que o Sol vai emitir durante 12 bilhões de anos. E durante alguns dias, o brilho da estrela no processo da supernova pode aumentar até 1 bilhão de vezes. Agora, imagina isso acontecer na nossa galáxia e a nossa principal estrela, o Sol, se tornasse uma supernova, o que aconteceria? Antes de falar sobre isso, é preciso saber o que é uma supernova e quais são os seus estágios. Existem vários tipos de supernova, mas aquelas causadas pelo colapso do núcleo de uma estrela só podem acontecer quando uma estrela bem mais massiva que o nosso Sol fica sem combustível para queimar no seu núcleo. Durante a vida de uma estrela, ela constantemente faz reações de fusão nuclear. Nesse processo, dois elementos simples se fundem para produzir um elemento mais pesado, liberando muita energia. E durante essa parte da vida da estrela, a única coisa que impede o colapso do seu núcleo devido à enorme força gravitacional é a pressão da radiação causada por essas reações. Quando a estrela queima todo o seu combustível que gera a fusão nuclear, a pressão da radiação cai e a gravidade começa a dominar, causando a contração do núcleo, ou seja, parte de sua massa desmorona e começa a se fundir com seu próprio núcleo. Consequentemente, o núcleo vai ficando cada vez mais pesado e em algum momento o peso é tanto que a estrela não pode suportar mais a sua própria força gravitacional. Com isso, o núcleo acaba entrando em colapso e é o que causa a gigante explosão chamada supernova. Podemos afirmar que uma supernova é uma explosão estelar extremamente violenta. Essas explosões equivalem a aproximadamente 1 octilhão de bombas nucleares. Se você está se perguntando quão grande é esse número, é o número 1 seguido de 27 zeros. Uma explosão dessa magnitude libera quantidades incríveis de energia, uma energia maior do que o Sol poderia criar em toda a sua vida. Toda estrela tem um ciclo e algum dia a vida de cada uma delas irá acabar, inclusive o nosso Sol. Se uma supernova explodisse a cerca de 30 anos-luz do nosso planeta, isso causaria graves consequências para a Terra. E para sobrevivermos, com certeza teríamos que encontrar uma alternativa para sobreviver fora do sistema solar. Os raios emitidos pela supernova destruiriam a camada de ozônio que nos protege dos raios solares ultravioleta e podem também ionizar o nitrogênio e o oxigênio na atmosfera, levando à formação de grandes quantidades de óxido nitroso, que seria semelhante a uma fumaça na atmosfera. Se imaginarmos um cenário em que houvesse uma perda de parte da nossa camada de ozônio, por qualquer motivo que seja, e houvesse um aumento de 10% da radiação ultravioleta no nível do solo, a radiação iria exterminar toda a vida marinha e não iria restar nenhum ser vivo presente nos oceanos. Se perdermos 2/3 da nossa camada de ozônio, a radiação ultravioleta em cidades de latitudes médias como Porto Alegre e Rio Grande do Sul seriam forte o suficiente para causar uma terrível queimadura de sol em apenas 5 minutos de exposição. Agora, se perdêssemos 100% da nossa camada de ozônio, os casos de câncer de pele iriam disparar. Todas as criaturas vivas sofreriam graves queimaduras de radiação, e só seria possível se proteger caso nos escondêssemos no subsolo ou então vestidos em trajes especiais de proteção. Muito provavelmente, todas as plantas, os animais e os seres humanos seriam extintos. Agora imagine se o Sol se transformasse em uma supernova. A perda da camada de ozônio seria o menor de nossos problemas. Não haveria escapatória para ninguém. No lado da Terra que fica de frente para o Sol, a explosão iria ferver a superfície da Terra e aumentaria a temperatura em centenas de graus Celsius por segundo. Já as pessoas do lado noturno também não teriam nenhuma chance. A luz espalhada aqueceria toda a Terra a temperaturas letais. Os cientistas estimam que o planeta ficaria cerca de 15 vezes mais quente do que a superfície do Sol, muito acima do ponto de ebulição de qualquer material conhecido, e muito mais quente do que qualquer ser vivo poderia suportar. Nós não teríamos a menor chance.
Mesmo se fugíssemos para Netuno, que no sistema solar é o planeta mais distante do Sol, nós ainda não sobreviveríamos, pois ele também seria aquecido a temperaturas mais altas que o Sol, ou seja, não teríamos nenhuma chance. Com a tecnologia atual, não poderíamos fazer nada, apenas sentar e observar o nosso fim. Mas podemos ficar calmos, pois para que uma estrela se transforme em uma supernova, ela deve ter uma massa no mínimo 8 vezes maior que o Sol, e a nossa estrela não é grande e massiva o suficiente para explodir em uma supernova. Mas isso não significa que o Sol nunca irá acabar. Ele irá acabar sim, mas de uma outra forma mais demorada e menos violenta. O Sol é uma estrela de baixa massa que libera energia na forma de luz e calor que são resultados do gás hidrogênio aquecido a 2 milhões de graus Celsius. E essa queima de hidrogênio deve continuar por mais 5 bilhões de anos, até que um dia chegará um ponto em que o Sol fará uma transição para sua próxima fase, tornando-se uma gigante vermelha, que são estrelas que estão em um estágio avançado do seu processo evolutivo. Quando o Sol chegar nesse estágio, vai parar de gerar calor por meio de fusão nuclear e o seu núcleo ficará instável e contraído. Em contrapartida, na parte externa do Sol ainda haverá hidrogênio e irá se expandir, brilhando em vermelho conforme for esfriando. Inicialmente, essa expansão provavelmente vai engolir Mercúrio, Vênus e outros planetas mais próximos do Sol. Os ventos solares irão aumentar tanto ao ponto de aniquilarem o campo magnético da Terra e destruiriam a nossa atmosfera. Além disso, se o brilho do Sol aumentar em 10%, alguns cientistas acreditam que a água em todos os oceanos do nosso planeta irão evaporar totalmente em aproximadamente 1 bilhão de anos. E os estragos não param por aí. Após alguns bilhões de anos da expansão inicial do Sol, é muito provável que ele consuma todos os restos rochosos da Terra. Após isso ocorrer, nossa estrela chegará bem próximo da sua fase final, até chegar ao ponto de sofrer um colapso, e quando isso ocorrer, o Sol deixará para trás uma concha brilhante de plasma quente chamada nebulosa planetária. Depois disso, o Sol irá encolher e ficar do tamanho do nosso planeta, porém muito mais denso e quente, se transformando em uma anã branca, que é um dos estágios finais da vida de uma estrela e que poderá ser vista por apenas 10 mil anos, pois a partir daí, nossa poderosa estrela passará trilhões de anos se resfriando antes de se tornar um objeto não emissor, e finalmente irá se apagar completamente. O lado bom disso é que tudo isso só vai acontecer no mínimo daqui a 5 bilhões de anos. Até lá, teremos um bom tempo para a humanidade pensar no que fazer e buscar alternativas para evitar a nossa extinção. A Terra é um lugar misterioso e incrível e há muitas coisas que não conhecemos. Conta aí pra gente nos comentários qual a sua maior curiosidade. Obrigado por nos assistir e conto com a sua inscrição no nosso canal. E não esqueçam de deixar o like e compartilhar se possível e ativar o sino para descobrirem mais fatos e mistérios que acontecem nesse nosso planeta. Até a próxima!